Oi, oi, gente, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Olha eu aqui de novo, gravando mais um vídeo, trazendo mais um vídeo para o nosso canal. Para quem não me conhece, sou Nasa Lotes, por aqui eu gravo vídeo de rotina, vídeo da minha rotina com Deus, porque servir a Deus também você tem que criar uma rotina. O que é rotina? Algo que você faz todos os dias, as mesmas coisas, então você tem que ter uma rotina de oração, rotina de ler a palavra, rotina de buscar Deus. Então por aqui eu trago vida de uma esposa cristã, uma esposa que honra o casamento, que honra a família. E trago dicas, né, de dona de casa, trago receitas. Então para você que não me conhece, pode chegar, ficar à vontade. E para você que já está aqui nesse canal, já conhece, já sabe como são os vídeos. Hoje eu vou estar trazendo um vídeo um pouquinho diferente. Hoje eu vou estar contando um pouquinho de algo que aconteceu comigo, com meu esposo no passado, alguns anos atrás. E esse algo está fazendo 10 anos, então vou contar aqui um pouquinho para vocês, que nunca contei aqui, então muita gente que me conhece não tem nem ideia dessas coisas. Então vou estar contando aqui para vocês. Se escutar algum barulhinho, ignora, porque meus filhos estão de férias, eles estão lá fora brincando quietinho, mas criança quieto, alguma coisa tá errada, não fica quieto por muito tempo. Então se escutar os barulhos, ou é minha galinha, que o galinheiro é ali atrás, ou é as crianças brincando lá fora. Bora pro vídeo, gente? Gente, hoje eu vou estar contando um pouquinho. Já começou o galo, ele escuta a minha voz e já começa. Um pouquinho de uma experiência. Ai, gente, não tem jeito, porque a galinha do Dr. Over, vão gritar até um minutinho, vão estar gritando. Já fui lá ver a galinha do Dr. Over, estão gritando. Gente, vou estar contando um pouquinho de uma experiência, de algo que aconteceu comigo alguns anos atrás. É uma experiência que eu passei. E quando aconteceu, eu queria muito que alguém tivesse feito um vídeo falando, olha, persevera porque vai dar certo. Peraí, já vou ter que ver a galinha, senão eu não consigo falar. Voltei, gente, a galinha já se acalmou ali e voltei. E voltando aqui, eu queria muito que alguém tivesse feito um vídeo, olha, eu começo a falar esse ajeito. Que alguém tivesse feito um vídeo, ou que alguém tivesse falado comigo, Nasa, continua perseverando que vai dar certo. E na verdade eu escutei feito a palavra ajudem ao contrário. Eu vim aqui contar um pouquinho do dia em que o mozão se envolveu com drogas. Já faz um tempo, a gente era bem novinho. Eu vou fazer um resumão porque a história foi longa. Foram 7 anos que ele ficou nessa vida, então foram 7 anos de telejo, então o que não falta é história, né? Então o que não falta é coisas para contar. Então vou fazer um resumão. E no outro vídeo eu até conto a outra parte da história. Vou contar aqui, fazer um resumão, contar o tricital. O que aconteceu? Eu fui criada até uma certa época da minha infância. Eu fui criada dentro do evangelho. Meu esposo também era frequentante, então até uma certa fase da vida dele, ele ia, a mãe dele nunca foi crente não, mas ele ia com a parentela, com as irmãs, ele sempre ia. E eu conheci meu esposo, eu estava desviada, eu conheci ele no mundo, e eu conheci ele na época de forró, essas épocas assim, na verdade eu conheci ele na escola, mas a gente saía bastante, outra forró, outra festa, as festinhas que tinha nos bairros antigamente, tinha o showmício, eu sou da época do showmício, gente. Então tinha muito isso, a gente ia bastante. E aí chegou uma época, meu esposo inclinou para Deus, ele resolveu que ele ia aceitar Jesus, e ele aceitou, e ele virou um evangélico assim muito sério, fervoroso, graças a Deus. Ele graças a Deus já retornou essa prática de ser aquele cristão fervoroso que sobe monte, que busca mesmo. Coisa rara que a gente não vê quase hoje em dia. Mas meu esposo se tornou esse cristão em uma determinada época da nossa vida. A gente era bem novinho, a gente devia estar aí com os nossos 20 anos, 20, 22 anos. Só que aí, em vez de eu ficar feliz, deixei o diabo me usar e fiquei triste. Por que eu fiquei triste? Porque eu gostava dessa parte de sair da forró, sem ter que dar satisfação à minha mãe, meu pai. Pai eu já não tinha mais mesmo, né? Mas tinha que dar satisfação à minha mãe quando estava em casa. E já eu casada, já estava morando com meu esposo, a gente podia sair de onde a gente quisesse sem ter que dar satisfação a ninguém. Só que quando ele aceitou Jesus, o que acontece?
A gente não tinha mais isso. Ou eu ia pra igreja com ele, que ele aceitou Jesus, mas eu continuo desviada. Ou eu ia pra igreja com ele, a gente não ia pra lugar nenhum. Não tinha nada de festinha, não tinha nada de dali, acabou isso aí, parou. Então foi uma fase que, ao invés de eu ficar feliz que meu esposo estava na igreja, eu fiquei triste e eu comecei eu comecei a perseguir ele e infernizar a vida dele de tudo que é jeito, pegar no pé dele e servir de tela, de tropeço, de tudo que é jeito para que ele não fosse para a igreja, para que ele desviasse, a gente voltasse às nossas práticas. E chegou uma hora que eu consegui desviar ele. Ele desviou. Tanto perturbar ele acabou desviando. Só que desviou, mas não era mais daquele jeito que a gente era antigamente. Ele desviou e ele acabou conhecendo as drogas. Ele se envolveu com as drogas. Até então ele usava assim quando a gente ia para carnaval, quando a gente usava assim naquela ilusão que todos começam achando que tem a ilusão de que eu tenho controle. E na verdade não tem, gente. A droga que acaba te controlando. Esse assunto é até pesado para trazer aqui no YouTube, se nisso e tudo vai deixar esse vídeo no ar, mas é um vídeo de alerta para as mães, para as esposas. E aí, a determinada época da nossa vida, a gente terá que tomar água. A água aqui, que não é tão que seca. Como eu disse pra vocês, a gente tem que fazer um resumo, porque a história é bem grande. Não cabe tudo num vídeo só. A minha sogra ficou muito doente e veio a falecer assim, bem rapidamente. Ela ficou doente e entre descobrir a doença e falecer, foi coisa assim de, acho que foi 4 meses, se eu não me engano. Foi bem rápido mesmo. E aí, quando minha sogra faleceu, a mãe dele faleceu, ele acabou se afundando de vez nas drogas, começou, se entregou mesmo, chegou ao fundo do poço, não sei nem se chegou ao fundo do poço, porque eu acho que aqui no poço não tinha nem fundo. E aí nosso casamento começou a ir por água abaixo, foi sua luta, peleja. E aí aquela esposa que fez de tudo para desviar o esposo, para poder ter os dales, para poder curtir tudo que o mundo oferece, eu comecei a buscar por ele. Aí eu que comecei a ir para as igrejas, procurar a igreja, procurar a oração, procurar buscar, porque então eu desconfiava que ele usava, mas ele não confessava, mas assim, eu sabia que ele estava usando. E só que ele não confessava e eu comecei a buscar, só que eu não aceitava Jesus também não, que eu queria que Jesus consertasse ele, pra gente continuar a nossa rotina de vida louca. Eu não queria aceitar Jesus, eu queria Jesus, eu queria a parte eu queria as bênçãos, mas eu não queria servir a Jesus do jeito que é para servir, mas aí Jesus me catou, né? Quem não vem por amor, vem pela dor. No meu caso foi pela dor mesmo. Não quando eu inclinasse para Jesus, eu sempre gostei de visitar as igrejas, mas eu não queria compromisso com a ordem de Deus. E ali eu comecei a buscar, a ir para as igrejas, a telejar. E eu comecei também a conversar com pessoas do nosso convívio, do meu convívio, do convívio dele. Porque eu queria muito uma palavra assim de continua telejando por ele, continua lutando que vai dar certo. Ele vai sair dessa. E não era isso que eu escutava, principalmente da minha família, da família dele, eu escutava, principalmente da família dele, que a família dele sabia mais do que a minha família. Gente, eu não vigiei, não limpei a memória do telefone, o telefone travou, tive que parar aqui para limpar. Mas o que acontece? Eu tinha mais contato com a família dele do que com a minha, na verdade. E ali por muitas vezes eu chegava para conversar com pessoas que na minha cabeça eram de nossa confiança. Eu conversava, explicava o que estava acontecendo. E as pessoas viravam para mim. Isso aí eu já estava já com meus 26, 27 anos. Nessa época eu só tinha Beatriz. Eu era mãe só da Beatriz nessa época. E quando eu chegava para conversar, eu queria que alguém falasse para mim. Vai dar certo, continua lutando, peleja, luta até o seu casamento, luta até o seu marido. Mas eu não escutava isso, eu escutava as pessoas falando para mim, larga ele, vai embora, você é novinha, você tem a vida toda pela frente, pega a tua filha, antes que você se enche de filho, pega a tua filha, vai embora, vai viver, você é trabalhadora, eu escutava muito isso. E só que dentro de mim, algo me incomodava, hoje em dia eu sei que isso é algo é Jesus. Persevera, continue, lute ter o seu casamento, lute ter o seu marido. E eu olhava para ele e eu sabia que ele não era um drogado, ele estava viciado, ele não era um viciado. Na minha cabeça eu sempre pensei assim, ele não é um viciado, ele está viciado, é só uma fase, vai passar.
Só que de tantas pessoas me dizer isso, deixa eu ver se tá gravando aqui, gente, porque tá travando. Tá gravando. De tantas pessoas repetir pra mim: você é nova, você precisa viver sua vida tá passando. E se ele parar de usar, mas e aí ele vai largar de você, vai viver a vida dele, como é que vai ser? Você perdeu o seu tempo, acho que tava muitas coisas. Palavra de pare, não continue, eu escutei muito isso. De tanto eu escutar, teve uma hora que eu realmente estava desistindo. E a gente teve uma discussão muito grande, foi numa quarta-feira, não esqueci isso até hoje. A gente teve uma discussão, e aí, porque só quem tem um viciado em casa sabe como é que é viciado, mente, eles são, é difícil, gente, não é fácil conviver com viciado, não. E aí, naquele dia eu decidi que a gente não ia mais viver junto, eu tava com a cabeça bastante atribulada, tava me sentindo bastante angustiada, eu já era diarista, e aí, no outro dia eu tinha uma diária, outro dia era quinta-feira. Gente, eu tava com a minha cabeça tão atribulada que o meu horário de eu chegar na minha diária era 8 horas. Eu cheguei lá na dona 6 horas da manhã, eu nem tinha visto hora. Eu acordei, eu saí da minha cama e só queria sair de casa, só queria sair. E aí eu cheguei lá, só que a dona, assim, eu sempre fui muito amiga das minhas clientes. Sempre, nunca vi elas assim com olhos de... Ah, elas são superior porque elas têm dinheiro. Não, eu sempre fui, elas também sempre tive clientes muito boa, muito simpática, muito gente boa. E a gente sempre teve uma relação assim de amiga, e com essa principalmente. Eu chegava lá, ela já falava assim: entra, toma café. Depois que eu tomava café da tia Tata, tava falando que eu ia fazer as coisas. E nesse dia foi diferente. Ela já abriu o portão, eu já troquei minha roupinha e já engatei no quintal. Ela falou assim: Nasa, vem tomar café. Eu falei assim: quero não, ela falou: depois eu tomo. E ela já percebeu que algo estava estranho. E eu já engatei no quintal, meio que fugindo dela, porque ela ia me perguntar o que aconteceu, e eu ia acabar falando, mas eu não queria falar, ao mesmo tempo que a gente sempre conversava sobre tudo. Ela conversava sobre a vida dela, conversava sobre a minha, só que desse Fodrano exatamente eu não tinha falado com ela. Até porque, assim, quando a gente conversa esse tipo de coisa com as pessoas, eu tinha medo das pessoas não entender, falar assim: olha, é uma mulher do viciado, pode voltar na minha casa, em risco, que as pessoas já pensam isso, né? Pode ter assalto na minha casa. As pessoas têm um olhar, e não tá errado, tem um olhar, assim, como é que eu vou dizer, preconceituoso, ou de antenismo de proteção. Tive que dar uma taradinha aqui pra ver isso. E aí, gente, então a gente conversava sobre muita coisa sobre esse Fodrano. Eu não conversava com ela, nunca tinha falado isso pra ela, mas ela já tinha percebido. Porque ele ia buscar no serviço, e ninguém é trouxa, né? Ela já tinha percebido. Aí o que acontece? Nesse dia específico, ela viu que eu não tava bem, que eu tava atribulado. E tô eu esfregando o quintal, puxando tranta, fazendo minhas obrigações naquela casa. Ela falou assim: Nasa, você não tá bem, né? Mas não importa o tamanho do seu Fodrano, Jesus é maior. Fique em paz. E ela estava saindo para trabalhar. Isso ainda, gente, Deus usa quem Ele quer. Eles usam de uma ainda para me acalmar. Fique em paz. Seu Fodrano não é maior que Deus, não. Fica tranquila. E foi trabalhar. E ali eu trabalhei o dia inteiro atribulada, só pensando no que eu ia fazer, né, quando chegasse em casa. E ali chegou o final do dia, quando eu cheguei em casa. Tô dando uma resumida aqui, porque a história é bem mais profunda do que isso, mas tô dando uma resumida grande. Meu esposo não tinha ido trabalhar nesse dia, porque quem é usuário sabe que a pessoa começa no controle que eles acham que tem, ainda chega uma hora que ele não tem domínio, nós nem para trabalhar. Então meu esposo tinha virado a noite acordado, virado assim os anos, tinha virado a noite os anos. Ele no outro dia não teve força para ir trabalhar, ele ficou em casa, foi trabalhar, ele ficou aqui. Meu esposo nunca vendeu, nada disso, ele sempre trabalhou e sempre bancou isso dele. Mas ele já estava naquela fase de viver botando atestado, vivia falando que o cunhado morreu, então não tem que trabalhar. Até o gerente um dia perguntou assim: não, você é cheio de cunhado, né? Porque toda segunda-feira ele fala assim: tosse não, que meu cunhado morreu. Meu cunhado faleceu, não tem como ir não, que eu tenho que estar aqui. Toda segunda-feira era mesmo discuta, não tinha mais nem discuta para não ir trabalhar. E todo mundo já tinha antecedido, até o gerente dele, já tinha até dado férias antecipadas para ele se tratar. Só que não teve tratamento, gente. Tratamento é Deus mesmo. Porque a gente chegou em parente psicólogo, o gerente deu férias antecipada, até ele descansar a cabeça, até ele esfriar a cabeça, pra ele fazer. Tratar e voltar com a cabeça limpa, mas não teve jeito. O jeito é só Jesus mesmo. É só Jesus que liberta, gente. Vício é Jesus. Você pode fazer seu tratamento ajuda, pode ser que ajude. Meu esposo não passou o tratamento.
tratamento que ele está sofrendo psicólogo, essas coisas assim, nós não ajudou, porque ele surtou a psicóloga, a gente foi expulso dessa psicóloga, isso não deu certo com ele, só Jesus, né? E então, quando eu cheguei em casa dessa diária, Deus todo estava arrumadinho, gente, em cima da cama, eu não esqueço até hoje a roupa que ele tava, já doei essa roupa, que ele ganhou peso de atacar, eu doei essa roupa, mas era uma camisa vermelha e uma calça jeans. Quando eu cheguei, ele estava em cima da minha cama e falou assim: eu preciso conversar com você. Aí eu vim conversar com ele, o que foi? Aí ele confessou, que não, que você tem razão, eu sou usuário mesmo, eu estou usando há 7 anos, que não sei o que, mas eu quero mudar, eu não quero ter minha família destruída, não quero largar você, eu não quero assim, terminar com você, eu não quero a nossa família destruída, eu quero seguir em frente, e eu quero aceitar Jesus, você aceita aí comigo? Não, naquele dia, foi um dia de quinta-feira, eu não esqueci que era quinta-feira, porque não tinha culto no meu bairro no dia de quinta-feira, não tinha culto no meu bairro. E ali eu com meu dinheiro de faxina falei assim, vamos, depois de uma longa conversa, vamos aceitar Jesus sim, vamos agora para a igreja, sendo que isso eu já levava ele para a igreja meio que forçado, assim, ele não queria ir, nem que depois ele fosse mal usar os negócios dele, eu levava ele forçado. Vamos, você vai comigo, e eu fazia ele ir comigo, depois ele ia para onde ele quisesse. Nesse dia, a gente teve uma conversa sincera, eu vi sinceridade nele, a gente foi muito sincero um com o outro, e naquele dia, nós se arrumamos, eu e ele e minha filha, a Beatriz, minha mãe já era evangélica, fomos eu e ele e minha filha para a igreja que tinha no centro da cidade, porque aqui no meu bairro não tinha culto, e lá nós 3 aceitamos a Jesus. E ali eu vi a mudança na minha vida, ali começou a mudança na minha vida. E ali começou a nossa nova história. Ele, graças a Deus, desde que ele falou, ele decidiu parar, ele nunca mais ele teve uma recaída, já se passaram 11 anos, ele nunca mais teve uma recaída. Jesus transformou mesmo, e ali naquele dia eu pude dizer, eu e minha família, eu e minha casa louvando, buscamos ao Senhor, eu e minha casa servindo ao Senhor, pude dizer isso naquele dia. E dali, graças a Deus, ele nunca mais se desviou. Dali a gente tivemos total apoio dentro da igreja, né? O nosso pastor era um pastor muito rígido, que já conhecia a história, já conhecia, né, o nosso caminhar. E ali Deus levantou meu esposo que já tinha sido ondreiro em outras épocas, antes de desviar. Deus levantou ele de novo, como ondreiro da casa dele, levantou ele como auxiliar, como segundo do pastor. Aí já estou pulando para outra parte da história, gente, porque é muito grande a história. E aí nós fomos, certo dia, nosso pastor viajou e a gente ia para a igreja que era a gente congregava na cidade vizinha. Na cidade vizinha, aqui próximo da nossa cidade. E aí nosso pastor viajou e pediu que a gente fosse, que meu esposo, que já era auxiliar dele, ficasse na direção da igreja. Só que meu esposo nessa época estava trabalhando à noite. Meu esposo estava começando a ser motorista de ônibus e ele estava no turno da noite. Ele pegava, acho que era 11 horas, 11h30 da noite. E aí a gente fomos para essa igreja, só que aí ele pediu pro chefe deles ou dar folga a ele, ou botar ele em outro horário, porque ele tinha esse compromisso na igreja, o pastor estava viajando, tinha que abrir a igreja. E aí ele não conseguiu, né? Ele teve que ir e voltar para poder voltar do serviço dele. Só que meu esposo, graças a Deus, ele é uma pessoa muito compromissada com a obra de Deus. Naquele dia ele tinha jejuado 2 dias para poder fazer a obra, porque a gente é de igreja de libertação. Sou da igreja pentecostal, Primitivo Jesus está voltando, a igreja de libertação, a igreja que ora por libertação. Meu esposo tinha jejuado 2 dias. E eu fiz a marmita dele, porque como dia do culto ele ia trabalhar, eu fiz a marmita dele, botei na moto e nós fomos para a igreja. Só que aí nós fomos juntos, botamos a Beatriz no ônibus, que estava ainda de dia, né? Era 6 e pouco, estava de dia. E eu e ele fomos de moto. Aí fomos de moto para essa igreja. Na volta, aonde a gente pegava o ônibus para voltar, era um lugar muito escuro, gente, muito escuro mesmo. E aí não tinha como a Beatriz ficar naquele ponto sozinha, que era um ponto meio deserto. A gente continuou o seguinte, já que ele ia direto pro serviço, eu pego um ônibus e volto com a Beatriz e ele viria de moto. Meus irmãos, não passou nem 15 minutos que eu tô naquele ponto, passa uma ambulância. Todo mundo tava.
Daqui a pouco um telefone me liga, um número estranho. Eu atendo. O meu esposo estava acidentado logo ali na frente. Coisa que nunca aconteceu. Meu esposo nunca, meu esposo já entrou num lugar mais tenebroso de moto. Ele nunca tinha batido de moto. Naquele dia, ele bateu de moto. Mas não foi ele que bateu de moto. Ele estava na pista, vindo devagarzinho, veio um carro, vindo devagarzinho de acostamento, né? Veio o carro, bateu por trás dele, meu esposo voou. Meu esposo tinha 94 quilos, meu esposo voou. Quebrou a perna na mesma hora, né? Vou até tô botando aqui a foto na carta do vídeo para vocês verem. Meu esposo voou com 94 quilos, a perna dele na hora quebrou. Colheu assim, tá dentro. E outro livramento que Deus deu naquele momento, porque ele voou pro meio da pista e ele ainda, graças a Deus, ele ficou consciente, ele não apagou a memória. Quando ele caiu, ele viu que vinha a carreta. Ele rolou assim, ó, com a perna quebrada, ele rolou, porque carreta em pista não para. Ele rolou, tá saindo do meio da pista, conseguiu o carro parou, testou apoio, porque o lugar onde foi o acidente foi um lugar muito escuro. Se ele rola no meio do mato, gente, eu não ia sentir falta dele. Se ninguém parasse para prestar socorro e ele roubasse no meio do mato, ele ia ficar lá, ia ficar perdendo sangue lá até sabe-se Deus o que ia acontecer. Porque eu não ia sentir falta dele, porque ele dali ele ia pro serviço. E eu não ia falar com ele, porque quando ele estava em serviço a gente não se falava. Quando ele estava no horário de trabalho, eu estava dormindo, então a gente não se falava, eu só ia procurar ele no outro dia, quando eu visse que ele não chegou. Então eu só ia sentir falta dele no outro dia. E olha o quão perigoso isso pode ser, né? Olha, ele ia ficar lá a noite toda. Graças a Deus, a pessoa que bateu atrás dele parou, prestou socorro, chamou a ambulância. Mas aí foi uma outra chance que Deus deu a ele. Que ele foi parar no hospital, ficou muito ruim. Deus deu assim, mais uma chance da gente viver a nossa história, porque quando a gente estava começando a ficar tudo ok, a ficar tudo bem. Isso do acidente fez 10 anos agora em julho, por isso que eu tô gravando esse vídeo. Quando finalmente a gente resolveu seguir Jesus, ser feliz na nossa vida, no nosso casamento, aconteceu isso, ele ficou muito mal entre a vida e a morte, todo mundo falando que ninguém sobreviveria naquela pista, que a pista não teria igual. Até meu pastor falou na época, ninguém sobrevive a essa pista, ou seja, seu marido não vai sobreviver. Mais uma vez eu senti no meu coração que aquilo ali não era outra morte, mesmo com todo mundo falando. Meu marido foi parar no CTI, meu marido ficou com o pulmão condenado, porque a queda foi muito forte, né? Ele bateu no chão. Meu marido teve o pulmão condenado, teve vários padrões de saúde. Mesmo com todo mundo falando, eu sentia no meu coração que aquilo ali não era outra morte. Porque a gente já tinha tanta coisa junto, a gente tinha tanta tronessa junto. Se ele falecesse, ele estava sendo enterrado junto com ele. A gente tinha promessa de fazer a obra junto, a gente tinha promessa que Deus ia nos dar outro filho, então eu tentei engravidar, eu não estava conseguindo. Eu tinha promessa que Deus ia nos dar outro filho. E se ele falecesse ali, pra onde foi a promessa de Deus? A promessa não ia se cumprir. Então, mesmo as pessoas jogando palavra, falando que não, que ali ele ia, que ali, que era... Eu já escutei até a gente falar assim, é melhor Deus levar do que ele ficar vivo e voltar para a vida que ele vivia. Eu já escutei pessoas crentes falando isso. Às vezes Deus está preparando para que ele não volte para a vida. Mas dentro do meu coração eu sabia que aquilo ali não era outra morte. E graças a Deus eu busquei, eu orei. Dessa história é bem mais profunda, vou fazer um vídeo contando mais detalhes desse acidente. E ali ele se recuperou, graças a Deus. Com muito... Ai, glória a Deus, muita oração, muito esforço, porque quando aconteceu, gente, lá no hospital, todo mundo vai lá te visitar, amigo, parente, todo mundo vai lá. Mas quando veio pra casa, era eu, Deus, ele e minha filha sozinho. Não tinha, e eu era diarista, ou seja, se eu faltasse serviço, eu não ganhava. Ele ainda tinha que esperar para poder entrar pelo NTS, que é a coisa toda, todo mundo sabe que não é tão rápido assim. Pelo menos aqui onde eu moro não é tão comum assim, né? Tem todo um procedimento. Aí que acontece? Foi um período bem cansativo das nossas vidas também, porque eu tinha que cuidar dele e dar minha diária, graças a Deus, como eu falei no começo, né, as clientes sempre foram muito boas, tinha cliente que me pagava antecipado, assim, confiava em me pagar antecipado, para depois eu dar faxina, porque nessa época meu marido ficou ruim mesmo, era tudo no leito, era banho no leito, ele usava fralda, era tudo no leito, eu tinha que dar conta dele e dar conta de fazer energiária para poder manter a gente até resolver esse negócio de MTS, então eu tinha que dar conta de manter a casa, né? Não podia deixar a peteca cair, não.
Enfim, gente, esse foi um pouco da minha história, da história. Depois ele vai fazer um vídeo contando, essa foi a minha história como mulher de usuário, mulher de ex-usuário, graças a Deus hoje em dia. Contando um pouquinho da minha experiência, por Deus tá me incomodando para contar isso, embora seja uma história forte, mas Deus me incomodou para contar. Porque eu sei que tem mulheres que me assistem que passam por essa situação e que acha que escuta, né? Muitas vezes não tem jeito, teu marido vai morrer nas drogas. Não adianta você lutar, seu marido nunca vai ser... Travou aqui de novo, gente. Tem mães também que escutam muito isso, não adianta você telejar, seu filho não tem mais jeito, seu filho é um viciado. Para você, mãe, esposa que está nessa situação, saiba que seu filho, seu marido, seu parente não é um viciado, ele está viciado, é diferente, é só uma fase. Ora, busca, gente, porque só Deus... O telefone travou de novo, tinha que parar de novo, outra mexendo no telefone. Só Deus que purifica, só Deus que coloca de pé de novo, só Deus que pode tirar o ser humano dessa escuridão, porque é uma fase de escuridão. É uma fase, então, na minha casa aconteceu assim, né? Quando meu esposo usava, depois que acabava o efeito, ele entrava em depressão, era uma coisa muito triste, ele chorava, ele se deprimia. Depois que acabava aquela euforia ali, daquele momento, era uma coisa triste, depressivo. Ele sabia que ele estava errado, ele queria sair, mas por força humana você não consegue. É só a força de Deus mesmo tirar o ser humano dessa. E Deus me incomodou para trazer isso aqui no canal. Porque eu sei que tem pessoas passando por essa situação que assiste. Certa vez, logo assim que eu aceitei Jesus, eu estava num culto no lar, lá numa cidade vizinha. E aí o pastor, era culto no lar, e aí o pastor precisou sair de repente, e ele olhou pra minha cara e ele me chamava de Maria. Que meu nome é Maria Nazarena. Ele falou assim: Maria, fica no controle, segura tudo que eu já volto. Eu volto lá até em 5 horas, será 3 horas. E eu, assim, não sabia nada de nada, tinha acabado, tinha 2 meses de evangélica. E ele levou meu esposo junto, que meu esposo é que tem um dono palavra, ele levou meu esposo junto. Eu falei que aquele monte tinha mais mulher do que homem, e eu olhei e falei assim: nossa, o que eu vou fazer com essa mulherada aqui? Aí Deus me incomodou, conta seu testemunho. E esse meu pastor, ele era meio durão assim, eu não podia nem questionar com ele, né? Eu falei, não vou questionar, ele tá nem só favor e saiu. Não tinha nem que questionar. Tipo assim, tinha outros irmãos lá, irmão de oração, irmão de vovô, que ele podia ter colocado, irmão com experiência, podia ter colocado padre oculto e tá segurar o culto até ele voltar. Ele simplesmente mandou segurar e saiu. E aí Deus me incomodou para contar o meu testemunho. Essa situação que eu tinha passado e que Deus tinha colocado no estouro de terra. Contei meu testemunho do começo ao fim lá, que era bem grande. Daí eu falei, vai segurar todo mundo até 5 horas. Meus irmãos, quando eu acabei, eu comecei a falar, eu sou muito tímida, então eu não olhava para ninguém, só ali, eu olhava para a Bíblia, falava, contava. Quando eu parei de contar, as irmãs, um monte de irmã em lágrimas, e inclusive a dona da casa estava se derretendo em lágrimas, e ela falou assim para mim: eu estava pedindo que Deus falasse comigo. Eu estou passando por uma situação semelhante à sua e eu precisava ouvir a voz de Deus. Sendo que aquele casal, essa moça que me falou isso, era um casal de igreja que ia estar igreja. Para mim, ao meu ver humano, para mim era um casal perfeito. Mas ela estava passando por uma situação semelhante, que ela não estava mais suportando. Ela saía na sexta, ficava o final de semana inteiro fazendo as coisas dele. E ela pediu que Deus falasse com ela naquele dia, porque ela já não estava aguentando mais, porque ela ia dar um ponto final no casamento dela, naquele relacionamento. E Deus falou tremendamente com ela, e ela disse que precisava ouvir Deus falando com ela. Então, da mesma maneira que Deus falou com ela, eu creio que tem pessoas aqui precisando ouvir isso, senão Deus não me incomodaria para trazer uma história dessa tão pesada aqui neste canal. Eu vou estar finalizando, porque o telefone não está aguentando mais. Depois eu vou fazer um vídeo continuando essa história. Mas antes de finalizar, eu vou estar deixando aqui para todos os ouvintes desse canal uma palavra de Deus. Que diz assim: Jesus instrui Nicodemo acerca do novo nascimento. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemo, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, bem sabemos que és
mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu faz se Deus não for com ele. E Jesus respondeu e disse, na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E disse-lhe Nicodemo, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar-se, entrar no ventre de tua mãe e nascer? E Jesus respondeu, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Glória a Deus. Por que eu estou trazendo essa palavra aqui? Deus me incomodou para ler acerca do novo nascimento. Meus irmãos, nós estamos vivendo uma época, infelizmente, do evangelho de muita oda-oda. Um evangelho que se entrega muito amor, mas pouco fogo consumidor. Um evangelho a qual se entrega muita bênção material e não se entrega o novo nascimento. Não se entrega a mudança de vida. Não se entrega que para você entrar no reino de Deus é necessário você largar as velhas práticas. Era viciado, não seja mais. Era um prostituto, não seja mais. Era prostituta, vai e não peques mais. Não se entrega mais esse evangelho. E nós temos visto um evangelho onde não há mudança de vida. Meus irmãos, Deus mudou a vida do meu esposo, Deus tirou ele da vida a qual nós estávamos vivendo, que nós somos uma carne só. Então Deus tirou ele da vida a qual nós estávamos vivendo, porque nós, graças a Deus, nós entramos naquela quinta-feira na igreja, a qual entregava a verdade, a qual entregava a mudança de vida. Porque se eu chego lá naquela igreja, tá todo mundo, eu olho, tá todo mundo pior do que eu estava naquele momento, com certeza eu ia falar assim, se é para ficar desse jeito, eu fico lá no mundo. Mas não, naquela noite a qual eu entrei, naquela quinta-feira a qual eu entrei naquele culto, estava entregando-se mudança de vida. Estava entregando-se larga da gás. Sirva Jesus sem só dar gás. Deus é amor, mas é fogo consumidor. Era sobre isso que estavam entregando naquele culto. Hoje, esses dias, eu estava abrindo a porta da igreja, quando eu abri o culto, eu estava abrindo a porta da igreja, uma irmã passou, vestida assim, até atrás de crente, e ela perguntou assim para mim, qual o dia de culto nessa igreja? Aí eu fui responder para ela, ela falou assim, e o culto de libertação? Eu falei, todos os dias de culto aqui. Ela falou, não, mas e o culto de libertação? Eu falei, todos os cultos, minha irmã, aqui é de libertação. Se por aí não é, porque o culto, ele é para adorar a Deus e também traz vida sair daqui liberta. Se não for para isso, ainda tem que rir com ela. Se não for para a vida sair daqui liberta, a gente nem anda essas tortas, né, irmã? Porque a pessoa tem que entrar na igreja, tem que sentir algo. Tem que sentir algo diferente do que ela vive lá fora. Mas, infelizmente, estão trazendo o mundo para dentro da igreja. Estão transformando, forró gosto, é funk gosto, é festa junina gosto. Meus irmãos, repreenda isso, viva o evangelho. Não tem nada de trazer o mundo para dentro da igreja e falar assim, nós vamos ganhar, né? Nós temos que fazer isso para poder ganhar a alma. Ganhar a alma para onde? Se não está havendo transformação, o evangelho te transforma, o evangelho te combate ao teu pecado. Se o evangelho que você, a igreja que você está indo, não te confronta, não corra disso aí. Vai viver o verdadeiro evangelho. No evangelho tem perseguição sim, tem luta, tem tribulação. A Bíblia nos fala que trouxe sofrimento, fomos chamados. Meus irmãos, não é de qualquer maneira que a gente vai entrar no reino do céu. Tem que haver mudança, tem que haver transformação de vida assim. Deus é amor, mas é fogo consumidor. A palavra do Senhor fala, venha como está. Mas infelizmente tem entregado por aí, o pessoal tem entregado, venha como está e fica como quiser. Não, venha como está. Mas dentro da casa do Senhor, o Senhor vai te transformar, tem que haver mudança. E não vai haver mudança se os que estão dentro da casa ainda não se transformaram. Aqueles que estão em cima do altar estão se vestindo como ímpio, estão andando como ímpio, estão praticando as velhas odras. Meus irmãos, neste vídeo eu venho falar para vocês que Deus mudou a minha história que tinha tudo para ser ruim, a minha história que muitas pessoas chegaram e falaram assim, desiste da sua história, desiste da tua vida, que isso aí não vai dar certo. Deus trovou que Ele é o Deus do novo nascimento. Ele me renovou, Ele renovou meu esposo agora é o pastor da igreja.
Neustoso agora, esse que antes era o viciado, hoje ele é o pastor da igreja que eu congrego, ele é o meu pastor. Deus transformou, Deus muda a história. Neise, não fique com essa palavra, eu vou ter que continuar. Não, infelizmente vou ter que parar esse vídeo aqui porque tá travando.